grandiosa que o Senhor fez por cada um de nós, né? Então vamos pegar o livro da carta aos Romanos. Senhor Jesus. Romanos 6, o seu versículo 1 ao 14. Aí cada irmão pode ler um versículo. Amém? Pediremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado? Nós, porque para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amém. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Também por isso que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, Sim. não siga mais o pecado como escravo. Não sei. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. E sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Sim. Amém. Assim também nós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Terminou, né, irmãos? Está no 12, né? No 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. 13. Faz cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. Amém. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre Não vós, pode, é verdade. pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Glória a Não Deus. está. Senhor Jesus, né? Amém. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Romanos, né? Porque ele viu ali que o povo estava aprisionado dos seus pecados, né? Aí ele fala que pela graça que vocês sois salvos. Ou seja, a graça que o Senhor trouxe ali para aquele povo, né? Da igreja dos Romanos, foi alcançado. E após a graça ser alcançada por eles, eles foram livres, libertos, né? Senhor Jesus. Amém. Então essa graça ela é digna de cada um que alcança viver uma vida agora de santidade, uma vida direcionada para Cristo, mediante a fé que alcançou pela graça. Foi pago pela sentença da lei, né? Senhor Jesus, porque antes vivia na lei, mas pela graça grandiosa foi alcançada, né? Aqui no primeiro vai dizer: que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aqui o apóstolo está fazendo uma pergunta, né? Senhor Jesus. No 2 vai dizer: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nos que para que ele morramos? O 3: porventura ignoreis todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Senhor Jesus. Aqui ele enfatiza, né, que todos que foram livres do pecado, que já foi sepultado, foi ressuscitado,
não é mais para viver uma vida na antiga lei, Sim. uma vida de pecado, né? Senhor Jesus, a graça alcançou para aquele povo, né? Para que eles vivam de forma digna, Amém. de forma que agrade ao Senhor, honrando mediante a fé, né? Senhor Jesus. Aí no 4 vai dizer: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos em novidade de vida. Amém. Senhor Jesus. Então, pela obra grandiosa que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz, nós morremos para todos os nossos pecados. Sim. E fomos ressuscitados Amém. com Ele em novidade de vida. Amém. Amém. Para viver de forma digna e de forma que agrade somente o Senhor. Amém. Fomos livres, mas não para dar ocasião à carne, mas livres para andar no Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui no 5 vai dizer: porque fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente e seremos também na semelhança da sua ressurreição. Senhor Jesus. Ó Senhor. Então, o Senhor Jesus, Ele morreu, ressuscitou para viver a semelhança, né, do Senhor. E conosco não é diferente. Nós fomos sepultados, né, no nosso batismo. Sim. Nós pagamos, o Senhor pagou um preço e nós fomos sepultados por todos os nossos pecados. Agora, para viver uma vida de ressurreição em Cristo Jesus. Amém. Cristo ressuscitou para nos libertar desse império das trevas. Hoje nós somos livres, livres somente para desfrutar da graça do Senhor, da graça de Cristo. Porque a graça é alcançada porque é um favor de Deus, porque na nossa força nós não conseguimos, né? Senhor Jesus, porque é dom de Deus. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não servindo mais o pecado como escravo. Senhor Jesus. Amém. O apóstolo fala aqui que o velho homem, o apóstolo Paulo fala que o velho homem já foi crucificado com Cristo. Amém. Hoje, nós não vivemos mais em pecado. Irmãos, essa palavra é forte. Amém. Hoje nós temos uma vida de Cristo dentro de cada um de nós. Amém. Então, como o apóstolo está falando aqui para a igreja em Romanos, hoje nós somos vividos para Cristo. Hoje nós fomos ressuscitados por Ele. Amém. Então, é nessa ressurreição que nós temos que desfrutar do Senhor. Amém. É nessa ressurreição que está somente fazendo a vontade de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele morreu e nos justificou, né? Se Ele nos justificou, para que nós vivamos de forma digna, honrando ao Senhor, né? Amém. Em todas as situações, por meio do Espírito Santo. Amém. Que Ele nos governa, o Espírito Santo Ele nos direciona para viver somente agradando ao Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele, Senhor Jesus. Então o Senhor ali pagou um preço, ali os grandes líderes, né? Ele não confiaria que o Senhor ia ressuscitar, mas o Senhor ele pagou esse preço, ou seja, ele ganhou a vida, né? Amém. E todos nós ganhamos a vida juntamente com Cristo. Sim. Senhor Jesus. Amém. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, Sim. de maneira obedeçais às suas paixões. Senhor Jesus. Então aqui que não é, ele está dizendo que não é para reinar, portanto, o pecado, porque já fomos libertos, né? Verdade. Já fomos transformados para uma nova vida, para uma nova criatura, uma vida de ressurreição, uma vida com Cristo, Cristo dentro de cada um de nós. Então, esse preço já foi pago ali na cruz por Senhor Jesus. O 3, nem ofereçais cada um
os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém. Senhor Jesus. Então, todos nós que tem a vida do cristão que entrega ao Senhor Jesus, Sim. não é para mais dar ocasião ao pecado, ocasião à carne, né? Senhor Jesus. Então, quando nós não estamos fazendo a vontade do Pai, quando nós não andamos no Espírito, e nós deixamos levar por alguma situação, o pecado entrar, nós temos que rever nossos conceitos como cristão, né? Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele já pagou a sentença de toda a lei. A lei, o véu foi quebrado, né? Então hoje nós vivemos somente pela fé, pela graça alcançada, né? Pela obra que o Senhor Jesus fez, para que nós possamos nos posicionar e ser direcionados somente para Ele. Amém. Senhor Jesus. Amém. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Senhor Jesus. A lei já foi cumprida pelo Senhor Jesus ali na cruz, e hoje nós estamos debaixo da graça, para que nós não damos mais ocasião, né? Não. Senhor Jesus. Não. Então, por isso que o apóstolo, ele falava ali para aquela igreja, que tanto para os judeus como para os gentios, né? Porque ele falava que a graça ia alcançar até mesmo aqueles que andavam na lei. Senhor Jesus. Amém. E hoje nós que temos a vida de Cristo, a gente sabe para alcançar pessoas somente pela graça, né? Não é a nossa força do nosso braço, não é a nossa vontade, mas pregando o Evangelho, levando a palavra, e talvez até com algum determinado momento, quando a gente vai falar da palavra, se a gente não tiver um pouco de sabedoria do Espírito, o inimigo se levanta, né? Eita. Não sei se os irmãos perceberam, ali um momento na comunhão com ali da casa de Jorge, só saindo um pouquinho rapidinho aqui, eu acho que foi depois da minha fala. Aí Sônia pegou uma fala lá, aí começou a combater Jorge, começou aquele negócio, aí depois a gente botou com o Espírito falando da palavra e novamente. Então hoje nós temos que ter cuidado até no nosso expressar, até na nossa palavra, que a gente não dá brecha para o inimigo, né? Porque teve um pequeno levante ali, mas logo botou o Espírito, botou a palavra. Amém. E o Senhor quer isso que nós passamos cada um de nós, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, sobre no livro de Romanos 16, de 1 a 14, vai dizer: pela graça de Deus somos livres do pecado, e nós tornamos novas criaturas em Cristo. Vamos viver de acordo com essa verdade e refletir a glória de Deus em nossas vidas. Senhor Jesus. Então a graça é abundante, né? Amém. Então a graça hoje é que nós devemos estar vivendo, não mais da lei, porque a lei já foi paga pelo Senhor, né? Então hoje a nossa vida tem que estar crescida em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui só um pouquinho mais para frente, em Romanos 8, de 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Amém? Agora, pois, já não há condenação. Há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sim, amém. Senhor Jesus. Amém. Hoje, irmão, nós estamos em Cristo. Amém. Hoje nós não temos mais condenação. Então, se nós não temos mais condenação, por que nós vamos estar andando de forma diferente, né? Porque o Espírito hoje deu a vida. O Espírito de Cristo hoje habita em cada um de nós. Amém. É nesse Espírito que o Senhor quer que nós estejamos posicionados, direcionados para viver dia após dia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então é nesse viver que o Senhor quer. Amém. Cada um de nós sendo fortalecido na palavra. Claro que a gente passa por situações, passa por prova, mas se nós não estiver fortalecido nesse Espírito, nessa palavra, podemos cair com alguma situação, né? Mas o Senhor está sempre ali, estendendo a mão para nos levantar. Amém.
Amém. e voltar novamente para o Espírito, né, Senhor Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos prosseguir, vamos pegar Efésios 2. Efésios 2, de 1 a 10. Amém? Amém. Como o horário está meio apertado ali, já vou adiantar aqui a leitura dos irmãos. Amém. No seu capítulo 2, seu versículo vai dizer: E ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo do curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, Amém. não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Amém. Senhor Jesus. Hoje, irmãos, nós não vivemos mais os nossos delitos e pecados, né? Sim. Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele pagou um preço de sangue, foi ali à cruz, para morrer por cada um de nós. Para que hoje nós vivemos agora, mediante a fé no Filho de Deus, viver para Cristo. E Ele também nos fez assentar nas regiões celestiais. Amém. Hoje nós não estamos aqui não, irmão. Nós estamos nas regiões celestiais. Amém. Vivemos aqui na terra. Temos que pagar, cumprir toda a graça do Senhor Jesus, vivendo de forma digna, de forma que honre o nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, se formos alcançados, hoje nós temos que dar o nosso bom testemunho. Amém. Senhor Jesus, Amém. hoje nós somos cristãos, irmãos, que estamos nas regiões celestiais. Se nós estamos nas regiões celestiais, temos que honrar esse lugar que nós estamos. Amém. Amém. Verdade. Temos que honrar em todas as situações. Senhor Jesus, Amém. a igreja do Senhor, que o Senhor estabeleceu, cada um de nós, para viver, o Senhor quer que nós colocamos acima de todas as coisas o Senhor, e ordem e decência na casa do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, porque hoje nós estamos nas regiões celestiais, irmão. Amém. Hoje nós não estamos aqui mais não. Não. Ó Senhor Senhor Jesus, Jesus. Senhor Jesus. Amém. E aqui foi disso ainda: juntamente com Ele ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que Cristo fez Sim. na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem um testemunho aqui para contar. Amém. O que Cristo alcançou. O irmão Jason, ele conta sempre o testemunho dele. Sim. Deus é tão maravilhoso que mandou o Senhor Jesus pela graça alcançar o irmão. E cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus, isso é muito maravilhoso, irmão. Viver a vida de Cristo, viver uma vida de santidade, viver uma vida de renúncia. É isso que o Senhor quer, né? Senhor Jesus, porque hoje nós somos livres do pecado pela graça. Amém. Senhor Jesus. Amém. Para viver de forma digna. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém.
Eu ia falar um pouquinho sobre a carne e o espírito, mas como o tempo já está corrido, que está lá em Gálatas 5, mas eu vou ler um pequeno texto aqui rapidinho, para a gente concluir, os irmãos possam desfrutar. Amém? Amém. Se pela graça de Deus somos livres do pecado, aqui estão algumas verdades bíblicas do que nos lembra disso. A graça de Deus, porque pela graça vocês são salvos, Sim. por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabendo que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos mais ao pecado. Sim. Ou seja, o nosso corpo velho foi destruído, irmão. Amém. Hoje nós não devemos mais viver na prática do pecado. Pedir força ao Senhor, Sim. pedir o sangue dele para que nos liberte disso. Amém. Vá para bem longe, Senhor Jesus. Amém. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje a nossa vida é nova. A nossa vida não é mais vida de passado. Tudo já passou. Senhor Jesus. Amém. Pela graça de Deus, somos livres do pecado. Nos tornamos novas criaturas em Cristo. Vamos viver de acordo com essa verdade. Amém. E refletir a glória de Deus em nossas vidas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, glória a Deus, né, pela graça que o Senhor nos alcançou. Sim. Hoje a gente vê aí que muitas pessoas vivem presos, aprisionados, porque não deixa a graça do Senhor alcançar, É né? verdade. Talvez o inimigo trabalhe na mente de essas pessoas não querer ouvir o Evangelho, né? Eu converso muito ali na minha família, tem uma das minhas irmãs que é mais aberta, Sim. aí ela, não sei o que é que acontece com você, porque você só quer, você não acompanha o nosso Pai, eu sou assim, Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Senhor Jesus, eu disse, minha irmã, eu tenho uma coisa para dizer a você, a tradição não agrada a Deus. Verdade. Que o Senhor um dia coloque o sentimento no seu coração e ter força de você ouvir a palavra. Amém. Porque a tradição ele é ensinado lá de uma forma que você não tem a sua liberdade do Espírito de você conhecer. Senhor Jesus. Amém. Mas aí ela foi se acalmando, mas o Senhor está preparando, quem sabe se ela não vai ser uma que a gente vai dar estudo, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E Deus trabalha, né? Deus trabalha pela graça, né? Amém. Em nome de Jesus, né? Amém. Irmãos, já o horário está estendido, livres do pecado, pela graça, que o Senhor Jesus nos alcance dia após dia, Amém. viver somente por Ele, viver somente pelo Espírito direcionado, que nós possamos ter unanimidade no corpo, Amém. que nós possamos fazer somente tudo para a edificação do corpo. Amém. Senhor Jesus, agradando, e que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, Amém. que nós possamos crescer mais e que possa mais desfrutar do Senhor. Amém. E Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Minga falou que não ia ler Gálatas 5. Eu vou aproveitar para complementar lendo, né? Gálatas 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar oportunidade à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros. Sim. Pelo amor. 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras,
discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Senhor Jesus. No versículo 25 diz, 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor Jesus. Então, como o Minga falou, livres do pecado pela graça, né? Sim. Nós sabemos que o pecado, ele é como se fosse uma pessoa dentro de nós, uma personalidade, né? E quando a pessoa não tem o Espírito Santo habitando dentro dela, certamente ela pode ser ali uma marionete do pecado. O pecado impulsiona as pessoas para praticarem as coisas e elas não têm como resistir, porque a lei do pecado é mais forte do que a lei da sua mente ali, da sua vontade. Por isso que muitas pessoas tentam se libertar de algo e por muitas vezes elas não conseguem. Mas quando você tem a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus e você mergulhar nele, né, nessa graça, você pode triunfar sobre o pecado. Nem todos os cristãos estão vivendo isso, né? Verdade. Porque mesmo eles se denominando como crentes, como os cristãos, eles ainda têm o pecado dominando e escravizando eles, né? Eles consideram normal e comum praticar coisas que as pessoas lá no mundo praticam. Mas uma vez que você se posiciona e você começa a buscar se encher dessa graça, a Bíblia diz, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando você passa a mergulhar, a buscar o Senhor Jesus intensamente, todo esse gosto que você tinha vai se perder. Os impulsos não vão acabar, os desejos podem às vezes passar, mas eles passam e vão, e você não vai mais se submeter a um jugo de escravidão, você não vai estar mais debaixo, né? Você pode às vezes tropeçar em algum momento, cair, mas você não vai ser um escravo, você vai passar a ser dominado pelo Espírito Santo. Então, para isso é mergulhar nesse rio da graça, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. E aqui em Romanos 6, 4, né? Porque assim, como o chefe falou ali, né? Se nós hoje estamos em Cristo, Sim. Senhor Jesus. Você se não conseguir ele, não vou Senhor. E diz assim, né? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, né? Pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? Sim, amém. Então eu pude ver aqui, eu lendo aqui, enquanto o irmão estava ali meditando, eu pude ver esse versículo do batismo, ele é muito elevado, né? O batismo é você sepultar seu velho homem, né? Ter uma nova vida, como o Paulo mostrou aqui, né? Amém. Uma novidade de vida depois que você, os convertidos, como é que os convertidos vivem, né? Então, quando a gente recebe o batismo, algo tem que mudar dentro de nós, né? Sim. Não por fora, mas de dentro para fora. Né? Que é a vida de Deus que está trabalhando em nós, né? Amém. Eu lembrei também, tem um rapaz que ele sempre, quando passa por mim, hoje é menos, que ele já sabe, né? Ele pergunta assim, né? Eu lembrei desse versículo, ele pergunta, Cleilda já casou? Eu disse, já. Aí ele disse, quem é esse? Eu disse, eu me casei já. Com Cristo e a igreja. Amém. Eu tenho um compromisso, né? Aí quando hoje ele perguntou, ele já dá risada, porque ele já sabe a resposta, né? Amém. Ele já sabe. Então, nós precisamos, né, realmente viver a palavra de Deus. Né? Amém, amém. Aplicar esse versículo dentro de nós. Quando nós recebemos batismo, nós somos nova criatura. As coisas velhas, para trás já ficaram. Agora é tudo novo. Amém. Então, se nós não deixamos, se tem algo dentro de nós que ainda não deixamos, que era de antes e atrás, então ainda estamos no pecado. Né? Senhor Jesus, é muito forte esse versículo.
sobre o batismo, é o mais elevado, assim, eu disse, pronto, eu achei, viu? Sim. Senhor Jesus, porque Amém. nós temos que ter esse viver. Verdade. Sepultado, a morte, depende de nós, Sepultado, foi sepultado sim. pelo velho homem. Que o Senhor nos ajude, né? Que Sim. nós possa, realmente, que a palavra que é água, que é um Sim. jato de água, Verdade. nos lave e nós possamos ter esse viver. Como diz a palavra de Deus, viver em novidade de vida. Amém. Porque tudo que é velho ficou para trás. Né? Então, se nós não temos esse viver, então o pecado ainda vive em nós. Verdade. Senhor Jesus. Amém. E o Senhor nos liberte do Amém. pecado, né? Aleluia. Porque o Senhor é um corpo transformado, Sim. uma alma Verdade. e um espírito, né? Sim. Ele quer que nós cuide dessas partes de nós. E nós precisamos, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. 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 Ó. Amém. Romanos 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, Cristo, ele nos libertou, né? Sim. De todo o pecado e da morte. De tudo aquilo que Jefferson citou, né? Sim. Em Romanos? Gálatas. Em Gálatas, né? Então, depois de Cristo, através do batismo, nós recebemos algo novo, né? Amém. Aí quando fala assim, aquele que não compreende diz, mas Sim. hoje vocês não pecam mais, depois do batismo vocês agora viraram santos. Mas a questão não é isso, é porque hoje nós não estamos mais embaixo da lei. Não. E hoje nós sabemos, por Cristo, o que é o verdadeiro pecado, né? Sim. E que o pecado ele nos leva à morte. Verdade. Hoje nós somos livres pela graça do Senhor. Amém. Hoje nós sabemos o que é o pecado. E hoje nós não podemos mais viver em pecado, né? Verdade. Sei que ainda somos de carne, Sim. sei que ainda nós somos pecadores, É verdade. mas hoje nós temos um Deus justo Amém. para nos justificar e Amém. um Espírito para nos constranger. Amém. Sabe? Aqui Amém. no 4 diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para que nós não possamos pecar, nós não podemos andar igualzinhos, né? Nós temos que andar em espírito. Porque quando nós andamos em espírito, nós não somos conduzidos de qualquer forma, É verdade. né? E muito menos ser conduzido ao pecado que vai nos levar à morte. Nossa, Quero verdade. contar aqui algo rapidinho que aconteceu comigo hoje. Sim. Eu estava na casa de mãe, e aí, por isso que eu sempre falo assim, eu não falo de questão de ser crente, porque quando a gente fala, as pessoas já acham assim, você já se acha melhor do que eu que sou católico, né? E aí eu estava ali, uma pessoa que estava lá da minha família disse assim, os velhos agora citou, a pessoa disse, os velhos agora não quer assistir mais novela não, só quer assistir a missa. Aí eu disse assim, graças a Deus que quer assistir a missa. Aí disse, mas o que adianta assistir a missa e depois fazer tudo o contrário, ter o coração ruim? Então, para você ver, a pessoa, ela não tem nem vontade de fazer algo, e ainda aquele que faz algo, ainda, né, é criticado. Então, assim, aí eu disse assim para ele, mas o que importa é que está fazendo algo, você também deveria fazer. Ele disse, não, eu não faço, porque se não for para fazer direito, eu não faço. E aí, ele ainda citou, eu queria falar, o que foi que eu falei para você, hein? E aí a outra pessoa foi alcançada pelo fruto de orações. Sim. Aí a pessoa é a pessoa que realmente a gente orou, abençoou. E aí ele disse assim, não, eu gosto de minha novela, não perco não. Aí a mãe foi dizer assim, mas você assiste a missa? Quando dá certo, mãe disse, aí eu fui disse, mas quando você estava doente, quem te curou foi as novelas ou as orações? Então, assim, às vezes é necessário a gente falar algo com sabedoria, mas não se calar. Ali ele refletiu. E depois eu falei para ele, eu disse, olha, você necessitava dessa palavra, porque novela não cura ninguém, não. Quem cura é a oração. Hoje você é um milagre aqui na terra. Então, quem cura é a oração. E a outra pessoa insistiu. Mas eu quero ver a macumba, a feitiçaria e uma praga jogada. Eu quero ver se a pessoa não cai. Eu não caio, não. Aí eu lembrei dessa aqui, né? Sim. Porque a lei do Espírito de vida em
Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Amém. Assim eu não tenho lei. Mas existe para quem não tem fé. Agora, eu tenho fé em Cristo. Amém. Mas acontece, para mim não. Pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele me lava e me Amém. limpa de toda iniquidade que vier. Aí ele ficou tão furioso que à tarde ele viu eu em mim. Eu mandando ele para nossa casa. Nossa Senhor. Mas aí é parente. Mas a gente tem que falar que sabendo aqui não falar sem falar. Né? Se não falar as pedras do coração. Amém. Jesus, Senhor. Amém. Amém. Essa palavra é muito rica, né? Sim. Essa palavra ela toca em cada um de nós. Amém. Livres do pecado pela graça. Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler aqui, Senhor, pois temos, Senhor Jesus, pois temos conhecimento de que a nossa velha natureza em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Senhor Jesus. Amém. Nós vimos ali o título, né, livres do pecado pela graça. Mas sabemos que não foi de graça. Né? Teve um preço de sangue. Nosso Senhor ele sofreu demais. Sim. Amém. Para que hoje eu e você pudéssemos ter esse privilégio. Amém. Senhor Jesus. Paulo aqui, ele faz uma comparação nesse versículo 6. Ele fala, porém, ideal para ilustrar uma grande verdade universal, ou se é escravo, ou servo de Deus, Sim. ou servo do diabo. Essa forma de doutrina refere-se a um sumário de ética cristã baseado nos ensinos de Jesus Cristo, Senhor Jesus, que normalmente era ministrado aos convertidos na igreja primitiva a fim de que venha ser discipular os novos crentes nos primeiros passos da vida cristã. Ou seja, nós sabemos que hoje, nós sabemos a quem nós servimos. Sim. Nós não podemos servir a dois senhores. Não. Porque senão nós podemos amar um e aborrecer o outro, odiar, né? Então, quando fala de pecado, é algo muito interessante. Mas se nós parar para analisar a graça e o pecado, nós sabemos que Jesus, para servir Jesus, a salvação é de graça, né? Sim. Tudo para você se libertar dessas coisas, Jesus não cobra nada. Tudo em Cristo é de graça, irmão. Amém. Nós não pagamos nada. Amém. Agora, tem a igreja e tem o mundo. No mundo, se nós comprar um cigarro, tem que pagar. Verdade. Se nós comprar uma pintura, uma cerveja, tem que pagar. Se nós comprar uma droga, tem que pagar. Então as coisas, tudo, você já percebeu que tudo que é ruim, que acaba com a nossa saúde, ainda nós temos que pagar. Isso se chama o quê? Escravidão do pecado. Às vezes o inimigo ele cega as pessoas de uma forma tão grande que elas ficam escravizadas e não percebem. Verdade. Agora imagina, eu costumo dizer um versículo que é muito interessante, que fala na Bíblia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Jesus Cristo é a vida eterna. Então a vida eterna é de graça. A salvação em Cristo é de graça. Amém. Mas não foi de graça. E as coisas do pecado, tudo tem que pagar. E as pessoas vão e se afundam no pecado. Tem que pagar, ele pode falar, aquela droga ali é tanto. Mas ele está ali alucinado. Ele está cego pelo pecado, pelo inimigo, mas vai lá e paga. Para destruir a vida. Porque o ladrão veio para aqui para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Amém. Então Paulo ele fez essa ilustração aqui a respeito do servo de Deus e o servo do pecado. Então nós precisamos discernir a quem que nós estamos servindo. Sim. Sim.
Às vezes você fala, não, eu estou na igreja, mas é igual você falou. Se nós não vigiar, nós estamos pecando. O que faz mais a gente pegar, se não vigiar, é isso aqui, ó. Eu costumo falar direto. Aonde que nós estamos olhando? Porque aqui, isso aqui pode até te levar para você desfrutar, levar a vida, um versículo para a pessoa. Mas se nós não tivermos controle, não domínio, nós vamos estar ali sozinhos no banheiro, dentro de casa. Ninguém está vendo. Mas Jesus está vendo, irmão. Não adianta, eu preciso falar, Senhor, me liberta disso. Eu não posso ficar mais olhando isso, senão eu não posso mais pregar na igreja. Eu não posso mais falar de Jesus, porque eu estou vendo isso. Eu posso esconder para vocês, irmão. Mas para Deus ninguém esconde. Porque os olhos de Deus estão sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Sim. E nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, Amém. Ele possa tirar toda a maldade Amém. da nossa mente, do nosso coração. E que a bondade de Deus ela possa nos alcançar essa noite. Amém. E que nós possamos dizer sim para Deus e não para o pecado. Jesus, sim. Amém. Amém. Amém, Deus. Amém. Estava com saudade da igreja local. Eu coisa boa. Foi louvar na igreja desse mal. Amém. 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 Hoje eu vou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Thank you.